A resolução da questão 299 do ano de 2018 do Enem aplicado nas unidades prisionais. Tá? Então, a figura apresenta um processo alternativo. Isso aqui é importante, a gente vai discutir sobre isso. Tá? Para a obtenção do etanol combustível utilizando bagaço e folhas da cana-de-açúcar. Tá? Então, vai mostrar aqui as principais etapas, mas o processo é alternativo justamente por utilizar bagaço e folhas de cana-de-açúcar. Tá? Qual que é o processo tradicional de produção de etanol? Pega-se a cana, moe-se a cana, é retirado o caldo da cana, que é rico em sacarose, rico em açúcares de uma forma geral, principalmente sacarose, e desse caldo da cana se faz a fermentação para a obtenção do etanol, ou então faz-se a produção de açúcar a partir da cana-de-açúcar. E aí sobram o bagaço e as folhas da cana-de-açúcar, né, que poderia ser utilizado como compostagem para fazer adubo, etc., alimentação de gado, porém a figura apresenta um processo alternativo de produção do etanol a partir desse, entre aspas, resíduo da cana-de-açúcar. Tá? Suas principais etapas são, então aqui está a cana é colhida, é levada para moagem, a cana é moída, né? Depois da moagem da cana sai aqui o caldo da cana e o bagaço, certo? O caldo da cana, que sai dessa primeira etapa aqui, depois da moagem da cana, vai para o processo tradicional. O que é o processo alternativo? O que é o processo alternativo? Aqui, ó, o bagaço da cana, ele é lavado, depois de lavado, ele é hidrolisado, é feita a hidrólise, em seguida a fermentação e então a destilação, finaliza aqui com o armazenamento. Tá? Aí a pergunta é, em qual etapa ocorre a síntese desse combustível? Combustível é o etanol. Né? Em qual etapa ocorre a síntese desse combustível? A primeira etapa aí desse processo é a etapa de moagem da cana. Tá? Moer a cana é um processo físico, né? Você vai quebrar as estruturas ali das fibras da cana para retirar o caldo e depois vai lavar o bagaço. E aqui estão as duas etapas que são etapas químicas, que não são simplesmente processos físicos. Essas duas etapas aqui, a etapa de hidrólise e a fermentação do caldo. Tá? Vamos ver algumas questões relacionadas a isso. O que é a celulose? A celulose é um polímero. Um polímero é uma molécula muito grande, é chamada de macromolécula, onde algumas unidades, ou apenas uma unidade, se repete inúmeras vezes. Tá? Aqui a gente tem uma representação de uma fração de uma molécula de celulose. Né? A molécula de celulose é formada por unidades de glicose. Cada unidade dessa aqui é uma unidade de beta-glicose, tá? Que é igual a essa outra unidade aqui de beta-glicose, que é igual a essa outra unidade aqui, e assim vai se repetindo N vezes, inúmeras vezes. Tá? Assim como a celulose, um outro polímero muito parecido com a celulose é o amido. Ambos são polissacarídeos. Sacarídeos, ou açúcares, né? Ou carboidratos, né? Quando eles se ligam em cadeias muito longas, são chamados de polissacarídeos. Tá? E apenas para relembrar algumas coisas, por definição, carboidrato é um poliálcool cetona ou poliálcool aldeído, ou algo que por hidrólise produza um poliálcool cetona ou poliálcool aldeído. Então o que importa aí é que eles são poliálcoois, ou seja, eles têm muito a ligação OH. Quando tem a ligação OH na cadeia carbônica é álcool. Quando tem muito, é um poliálcool. Né? Então aqui, por exemplo, só para ilustrar. Tá?
Então, isso aqui é a celulose. E a celulose é um polissacarídeo, ou seja, é um polímero de várias unidades sacarídeas. Então, cada unidade dessa aqui é uma unidade de glicose. E para quebrar isso é feita uma hidrólise, geralmente uma hidrólise ácida, que quebra as estruturas, né, que quebra as ligações glicosídicas. Tá? É bom dar uma relembrada do que é ligação glicosídica. Aqui ó, representada a etapa 3, a hidrólise da celulose. O que ocorre aqui é a quebra dessas unidades, é a quebra desse polímero em suas unidades de glicose. E a terceira etapa e a quarta etapa é a fermentação do caldo. A fermentação do caldo ocorre com o uso de leveduras, né? Saccharomyces cerevisiae, por exemplo, que promove esta reação. A glicose, que é uma hexose. O que é hexose? É um açúcar com uma cadeia de 6 átomos de carbono. Durante a fermentação, produz-se etanol e gás carbônico. Né? O gás carbônico é que dá as bolhas, e por isso o nome fermentação. Né? E o nome fermentação é por causa o radical ferme tem a ver com ferver. Então, quando ocorria a fermentação, eles achavam que estava fervendo. Tá? Só que não é uma fervura, né? A fervura para nós hoje é conhecida como a temperatura de ebulição. Quando algo atinge a sua ebulição, a sua temperatura de ebulição, ela começa a produzir bolhas do próprio líquido que está fervendo, que está passando para o estado gasoso. Tá? No caso da fermentação, as bolhas são de gás carbônico, né? Gás carbônico que é produzido e liberado, porque ele está na fase gasosa e o etanol é líquido. Tá? Então, o processo de produção do etanol é a fermentação da glicose. Tá? E um detalhe aqui, essa aqui é uma equação termoquímica, né? A hexose aqui, no caso do nosso exemplo, é uma glicose que produz etanol, produz dióxido de carbono e produz, está escrito como produto, 25 calorias por mol, ou seja, é uma reação exotérmica, tá? Que ela produz calor. Então, finalizando, as etapas que envolvem processos químicos, né, que não são apenas processos físicos, são a hidrólise da celulose e a fermentação do caldo. Na hidrólise ocorre a quebra do polímero em unidades de glicose e na fermentação a glicose é transformada em álcool. Então a transformação do álcool é a fermentação da glicose. Em qual etapa ocorre a síntese desse combustível, ou seja, a síntese do etanol? Etapa 4, fermentação do caldo. Tá? Depois disso ele é apenas destilado para separá-lo dos outros derivados que saem junto dessa fermentação. Bons estudos e até a próxima questão.